Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Omar Rached, bem-vindos ao canal Educação Financeira 360. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre despesas com depreciação e amortização, entrando um pouco em uma discussão conceitual sobre o que é depreciação e amortização e depois falando sobre as principais metodologias utilizadas para o seu cálculo. Bom, começando então com essa discussão um pouco mais conceitual do que é depreciação e amortização. A gente pode definir depreciação e amortização como as despesas contábeis que são utilizadas para alocarmos a desvalorização de um ativo ao longo da sua vida útil. Tentando deixar isso um pouco mais claro. Imagina que a gente vai numa concessionária, compra um carro zero por 100 mil reais e depois de um ano aquele carro está valendo apenas 80 mil reais. Houve, portanto, nesse período, uma desvalorização do ativo, ou seja, aquele ativo que foi pago 100 mil reais, hoje vale apenas 80 mil, tendo, portanto, aí uma depreciação, nesse caso, digamos, de 20 mil reais. O importante é que entender esse conceito que ativos desvalorizam ao longo da sua vida útil. Isso pode acontecer de duas principais maneiras. Existe a depreciação, que é quando nós falamos de ativos tangíveis, ou seja, ativos que a gente pode tocar, como edifícios, máquinas, inclusive os veículos, que foi o exemplo que nós usamos agora há pouco. E também temos a amortização. A amortização se refere àqueles ativos intangíveis, ou seja, que nós não podemos tocar, tais como patentes e marcas registradas. É importante salientar que existem ativos intangíveis com uma vida indefinida, como é o caso de goodwill. Não entrando super no detalhe, mas o goodwill acontece quando temos a compra de uma empresa acima do valor do seu valuation. Então, dando um exemplo para deixar isso um pouco mais claro, a gente tem uma empresa que a gente comprou, quando a gente valorizou aquela empresa, a gente viu que ela valia 1 milhão de reais, no entanto, nós pagamos 1 milhão e 200 mil reais. Há, portanto, uma linha chamada Goodwill de 200 mil, que foi esse excedente no pagamento do valor da empresa, e esse Goodwill ele não tem uma vida definida. E para ativos com vida indefinida, para ativos intangíveis com vida indefinida, a gente deve reavaliar anualmente, em um processo conhecido como impairment, o seu real valor. Caso esse ativo ele esteja sobrevalorizado, a gente vai reconhecer na nossa DRE uma despesa referente a esse diferencial. Então, usando o nosso exemplo para deixar de forma mais clara, a gente pagou 1 milhão e 200 mil na empresa, reconheceu um goodwill de 200 mil, e depois de alguns anos a gente viu que na verdade aquele goodwill não deveria ser 200 mil, mas apenas 150 mil. Reconhecemos, portanto, na nossa DRE uma despesa de 50 mil referente a essa desvalorização no processo de impairment, e dentro do nosso balanço patrimonial, é claro, agora aquele ativo intangível de goodwill que valia 200 mil passaria a valer apenas 150 mil. Por fim, é importante a gente também entender que depreciação e amortização são apenas estimativas. O valor real de um ativo ele pode ser diferente do seu valor contábil. Então, a gente não necessariamente vai sempre, por exemplo, conseguir vender um ativo de acordo com o valor que ele está representado no nosso balanço patrimonial. Bom, quando a gente fala agora sobre os métodos utilizados para o cálculo de depreciação e amortização, nós temos dois principais. Do lado esquerdo temos a depreciação e amortização linear, também conhecido como Straight Line Depreciation or Amortization Method, que é o método mais simples e mais amplamente utilizado para o cálculo da depreciação e amortização. Ele consiste basicamente na desvalorização do valor do ativo de modo linear ao longo do tempo, tendo o seu valor também igual ao longo dos anos. Então, quando eu tiver essa fórmula aqui embaixo, seria o custo original menos o custo residual, que é o valor do ativo no fim da sua vida útil, dividido pela vida útil daquele ativo. Então, um exemplo super rápido. Vamos supor que a gente pagou 100 mil em um ativo, no custo original, a gente tem um custo residual de zero, então não vale nada no fim da sua vida útil.
Isso acontece em 5 anos, esse processo de desvalorização, então a gente teria 100 mil menos zero dividido por 5, e portanto reconheceria uma depreciação ou amortização daquele ativo de 20 mil em cada um dos anos. Já quando a gente fala da depreciação e amortização acelerada, também é conhecido como Accelerated Depreciation Method, aqui a ideia é que muitos ativos tendem a ter uma maior desvalorização do seu valor nos seus primeiros anos de vida. Então, até pegando o exemplo aqui do carro que falamos anteriormente. A gente comprou o carro por 100 mil, depois do primeiro ano ele vale 80 mil, e no final do segundo ano ele está valendo 70 mil. Então, a gente teve uma depreciação no primeiro ano de 20, para ele passar a valer 80, e depois, quando vamos para o segundo ano, a depreciação foi apenas de 10 mil, para ele passar a valer 70. Então, a gente viu que teve uma maior desvalorização logo no seu primeiro ano de vida do que no segundo ano. Baseado nessa premissa, a gente tem dois diferentes tipos de métodos para o cálculo da depreciação ou amortização acelerada, sendo eles a soma dos dígitos dos anos, que seria o custo original daquele ativo multiplicado pelos anos para o término da sua vida útil, dividido pelo somatório de todos os anos de vida útil daquele ativo. Não se preocupem, a gente tem um exemplo logo a seguir que vai deixar isso um pouco mais claro. E também temos o método de depreciação dupla decrescente, na qual temos o custo original do ativo menos a depreciação acumulada até aquele momento, dividido pela vida útil e multiplicado por 2, dado que aqui estamos falando de um método de depreciação dupla. Bom, agora vamos então entrar em um exemplo para deixar tudo isso um pouco mais claro. Temos um ativo que tem uma vida útil de 5 anos, tem um custo de 10 mil reais e um valor residual de zero, ou seja, ele não vale nada ao final da sua vida útil. O método linear ele é bem simples, então seria basicamente pegarmos o custo original daquele ativo de 10 mil, subtrairmos o zero, que é o seu valor residual, e dividir por 5, que é a vida útil, e teríamos 2 mil reais para cada um dos anos representados como depreciação ou amortização daquele ativo. Já quando falamos da soma dos dígitos dos anos, a gente teria o custo daquele ativo, que seriam os 10 mil, multiplicado pela vida útil restante, dividido pelo somatório de todos os anos que aquele ativo ele apresenta vida útil. Então seria 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, que aqui, enfim, esse denominador no fim das contas dá 15. Então o que a gente termina vendo é que a única variável aqui é a vida útil restante daquele ativo. Então no meu ano 1 eu teria que considerar que a vida útil é 1, mas seria, a gente tem, né, ainda o ano 1, 2, 3, 4, 5. Então a vida útil restante seriam 5 anos. No ano 2 seria 2, 3, 4, 5, então a gente teria 4 anos e por aí em diante. Aqui fica um pouco mais claro da gente visualizar isso. Então, quando a gente vê o ano 1, a gente teria 5, que seria o ano 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente tem o ano 2, a gente teria apenas 4, que seriam referentes a esses 4 anos. O ano 3, 3 anos. O ano 2, 2 anos. E por fim, o ano 5, apenas o próprio ano 5. Também é legal a gente ver que realmente existe uma queda, né, do valor da depreciação, amortização no período, o que reflete aquela premissa que discutimos do método de depreciação e amortização acelerados. Já na parte de depreciação dupla decrescente, nós temos 2, dado que é uma depreciação dupla, dividido pela vida útil do ativo de 5 anos, multiplicado por 10 mil menos a depreciação acumulada. Portanto, aqui a única variável seria a depreciação acumulada. Quando vemos o ano 1, ainda não teve depreciação acumulada, então teríamos 2 quintos multiplicados pelos 10 mil menos zero, que totalizariam 4 mil reais. Já no ano 2, a gente teria esses mesmos 2 quintos vezes 10 mil, mas agora a gente precisa subtrair o que a gente já depreciou daquele ativo, que são os 4 mil reais referentes ao ano 1. Quando vamos no ano 3, temos os 10 mil menos os 4 mil do ano 1 e também menos os 2.400 do ano 2, totalizando 6.400. A gente vai fazendo isso em todos os anos. E um ponto importante para se observar no método de depreciação dupla decrescente
é que a gente nunca vai conseguir desvalorizar o ativo integralmente. Então, ao final, perto da sua vida útil, é interessante a gente utilizar algum outro método de depreciação ou amortização, tal como o método linear. Bom, gente, para o vídeo de hoje seria isso. Quaisquer dúvidas, por favor, deixe nos comentários e até a próxima. Um forte abraço.